Fala, Maurilã, tudo bem? Então, vamos falar um pouco sobre a vida de São Paulo. Eu gostaria que vocês pegassem as Sagradas Escrituras, pode ser a lâmpada também que está um pouco aqui em cima, né? Pega as Sagradas Escrituras em 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo 4, ok? 2 Timóteo a partir do versículo 6. Ok? 2 Timóteo. Quando puder, vocês avisam que eu começo a leitura. 2 Timóteo 4. Vamos lá. Quanto a mim, já fui oferecido em libação. O que é libação? Oferenda, sacrifício, tá? Principalmente sacrifício de sangue judaico. O judeu, quando ele cometia algum pecado, ele tinha que fazer uma libação. Ele tinha que oferecer um sacrifício de sangue para ser salvo. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que vai tirar o pecado, que vai pagar o pecado. O judeu, ele precisa oferecer um sacrifício de sangue num templo quando ele comete algum pecado. Então, libação é isso, tá? É você se oferecer em sacrifício. Quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que me dará o Senhor justo juiz naquele dia. E não somente a mim, mas todos que tiveram esperado com amor a sua aparição. Então, quer dizer, Paulo está preso em Roma, tá? São as últimas palavras de Paulo. Olha que interessante. Paulo está preso em Roma, e ele, na prisão gélida romana, ele está confirmando novamente os seus irmãos na fé. Ele está falando o seguinte: olha, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé, eu fiz de tudo, eu combati o bom combate, eu vou morrer, eu já estou entregue em libação. Exatamente como Jesus disse 4 vezes antes de ser crucificado. Jesus, quando foi crucificado, ele tinha dito 4 vezes que ia ser crucificado. E ele tinha dito outras 4 vezes que ele ressuscitaria. Então não foi um azar, foi uma agenda. Estava na agenda que Jesus ia ser crucificado, ia ser condenado, crucificado e ia ressuscitar. Por isso que, mais uma vez, eu reitero, aquele enredo da Mangueira é sem sentido nenhum. É um outro Jesus, não o Jesus que está na Bíblia. E ele vai continuar, Paulo vai continuar, ele vai terminar, olha, e não somente a mim, mas todos que tiveram esperado com amor a sua aparição. Todos que guardaram o bom combate, todos que combateram a fé, todos que participaram comigo desse processo, e todos que ainda vão participar, receberão a coroa da justiça no final. E ele vai dar alguns conselhos. Ele vai pedir as últimas coisas para os seus discípulos, se podemos assim dizer. Paulo também tinha seguidores, não que seguiam Paulo, que seguiam a mensagem que Paulo falava. Paulo tinha discípulos, como Pedro tinha discípulos, tá? Por exemplo, um dos discípulos famosos de Paulo era Lucas. E ele vai falar assim: procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Então é o seguinte, ele está pedindo para alguém, por piedade e caridade, ir lá visitá-lo na prisão. Pô, vem aqui me visitar, pois Demas, que era um dos discípulos dele, me abandonou por amor ao mundo presente. Ele partiu para Tessalônica. Crescente, uma outra pessoa, para a Galácia. Tito para a Dalmácia.
Somente Lucas está comigo. Quem já viu aquele filme de Paulo que saiu há poucos dias? Poucos dias não, poucos meses. É isso? Não tem nem, acho que nem um ano que tem aquele filme. Vale muito a pena ver. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil ao ministério. Enviai Tico a Éfeso. Trazei-me, quando vieres, o manto que deixei em Trode. O que é um manto? Uma capa. Na casa de Carpo. E também os livros, especialmente os pergaminhos. Olha só, gente. O cara está morrendo e quer estudar. E ele quer uma capa porque ele está morrendo de frio. É frio em Roma. Chega abaixo de zero. Vamos lá. Alexandre, o fundidor, deu provas de muitas maldades para comigo. Se você pega outras traduções, vai falar assim: Alexandre, o latoeiro, que é o fundidor, me traiu. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu guardes também dele, porque opôs ferozmente a minha palavra. Foi o latoeiro Alexandre que acusou Paulo de ter tocado fogo em Roma. E avança. Na primeira vez em que eu fui julgado e apresentei a minha defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Que isto lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, a fim de que por minha mensagem fosse plenamente proclamada e ouvida entre todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de toda obra maligna e me guardará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Depois disso, a cabeça de Paulo vai para um cepo, a espada de Roma corta a cabeça dele e ele vira São Paulo. Beleza. Quem é esse cara? Quem é esse personagem? Esse personagem é que nos últimos 4 anos, claro que eu sempre estudei a vida de São Paulo, é uma coisa muito cara a mim, mas nos últimos 4 anos eu tenho me dedicado, assim, ferozmente à leitura das cartas de Paulo e aos livros que estão em torno da vida de Paulo. Então a gente vai começar do início. Não necessariamente essa aula de hoje vai findar. Não vou conseguir falar de São Paulo em apenas uma aula, tá? Mas vamos avançando, tá? Eu estou escrevendo um outro texto falando exatamente sobre a vida de São Paulo. E como é que eu começo esse texto? Falando um pouco que a memória que eu tenho mais longínqua, se você pega e reforça a sua cabeça, você pensa, qual é a sua primeira memória? Tá? É da minha mãe, ó, Carlito, é da minha mãe me levando para a Praia do Anil. Eu devia ter 5, 6 anos aproximadamente. A gente pegava um ônibus aqui no Alto da Serra, descia a Serra Velha da Estrela, passava por Piabetá, entrava ali em Bongaba, cruzava a Serra de Teresópolis e ia para a Praia do Anil. Lá a gente tinha uma pequena casa alugada. Se a gente parar um pouquinho para pensar, qual é a primeira memória que vem de Paulo? São Paulo, em nenhum momento, e aí você pode ir tomando nota, São Paulo, em nenhum momento, fala onde nasceu. Tá? A gente vai saber, lá em Romanos 11:1, que ele é circunciso no 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreu, lá em Filipenses 3:5, tá? Ao apresentar a sua carteira de identidade, ele vai falar isso.
que ele é hebreu, filho de hebreu, tá? Então, ele não é um hebreu que se converteu. Ele não é um prosélito. Lembra da aula de semana passada? Que eu falei um pouco do que é um prosélito? Daí que vem a palavra proselitismo, que é o processo de conversão. Não. Ele é hebreu, filho de hebreu. Só que Paulo, ele é um expatriado. O que é isso? Ele é um judeu, filho de judeu, tá? Que não mora em Israel. Isso é um ponto principal e é uma chave de leitura para a interpretação de todo o epistolário paulino. Você entender quem é esse homem. Se você me perguntar, ontem eu estava num curso muito interessante, falando justamente sobre mídia, tecnologia, cultura de massa, e o professor genial. Né? Eu até brinquei com ele que ele parecia muito com o Leandro Carnal. Tudo que perguntava para o cara dava uma aula de 50 minutos. E no final, o pessoal estava preenchendo um formulário, eu perguntei assim, pô, professor Wagner, como é que você se tornou quem você é? Fala um pouquinho da tua trajetória. Se eu perguntar a trajetória da Sinara, do Fabiano, da Fernanda, da Floraci, de todo mundo que está aqui no grupo, tá? Do Tiago, todo mundo vai ter uma trajetória para me contar. Para a gente ler as cartas paulinas, é importante que a gente saiba quem é Paulo, da onde que ele veio, qual foi a formação dele. E é justamente isso que eu vou tentar passar para você, tá? As cartas dão apenas leves possibilidades. Estou com um texto aqui que eu estou escrevendo aqui como base, tá? As cartas dão apenas leves possibilidades. Após a visita de Jerusalém, já convertido ao Cristo, Paulo vai para a religião da Síria e da Cilícia. Está lá em Gálatas 1, 21. Por que esse lugar específico? A resposta mais simples é que tinha uma ligação pessoal. Então, as hipóteses tomam maior corpo quando Lucas, evangelista, que é discípulo dele, um dos seus seguidores mais geniais ali, vai falar que Paulo veio de Tarso. Aonde que está isso? Lá em Atos 9, 1, Atos 9, 11, 11, 25, 21, 39, 22, 3, que era uma capital romana do território da Cilícia, na Grécia. Aí a gente começa a entender por que Paulo era tão genial. Por que Paulo era tão letrado? A Cilícia era um entreposto comercial entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Tá? E é por isso que se diz, os próprios padres da igreja vão falar, que quem traz o evangelho de Jesus para o mundo ocidental é Paulo. Quem vai trazer o evangelho de Jesus para a Grécia é Paulo. O evangelho de Jesus está no mundo oriental, não no extremo oriente, tá? Mas no Oriente Médio, ok? No Oriente Próximo. A gente estuda lá em Introdução aos Estudos Históricos e também em História Antiga Oriental. Paulo vai fazer essa transposição. Ele vai conseguir pegar o Evangelho de Jesus e trazer para o mundo ocidental. Agora, por que ele foi parar lá? Por que ele foi parar na Cilícia? O que ele estava fazendo lá? Né? Então, a gente tem algumas suposições. Tá? Ele foi para lá porque a família dele era uma família de artesãos e eles foram convidados a trabalho e acabaram ficando. E lá também tinha uma comunidade judaica muito, muito, muito grande. Inclusive, tinha sinagogas lá. Sinagogas fortes e famosas. Por isso que Paulo não é crucificado igual Pedro. Por que os apóstolos de Jesus, todos, têm mortes assim, terríveis? Decapitado, esfolado, flechado. Você pega a igreja que a gente vai entrar agora,
que é a igreja dos apóstolos e dos mártires, você vai perceber que as mortes eram as mais cruéis possíveis. Por quê? Era uma morte que tinha que dar um exemplo. Olha só, se você seguir Jesus, olha o que vai acontecer com você. Paulo não, foi decapitado. Por quê? Porque os cidadãos de Tarso, tá, receberam o título de romano, porque anos atrás, essa cidade conseguiu libertar os seus concidadãos de uma invasão e lutaram com Roma. Então, era uma cidade dentro do mundo grego sobre o domínio romano. Então, Paulo, minha gente, é um homem de 3 mundos. Se você quiser anotar uma coisa no início agora, ou já quase se caminhando para metade, você pode colocar lá. Paulo é um homem de 3 mundos. E ele mesmo vai falar isso ao longo do caminho. Tá? Ele mesmo vai falar isso ao longo do caminho. Vamos ver um pouco o que era essa cidade de Tarso. Paulo vai falar, eu sou grego de cultura, eu sou romano de herança, né? Judeu, filho de judeu, circuncidado no 8º dia. Se é para me vangloriar, eu vou me vangloriar. Agora, o que era essa cidade? Porque, claro, quando a gente vai olhar um personagem, a gente vai ver a cidade que ele se formou. Por exemplo, ontem o professor Wagner falando, né? O professor Wagner fez doutorado em Jerusalém. O professor Wagner estudou na Alemanha. O professor Wagner morou na Inglaterra. É quando o cara abre a boca, você sente que o cara tem uma cultura diferenciada. Assim também era com São Paulo. Tá? A gente tem um filósofo chamado Xenofonte, que vai falar um pouco sobre a cidade de Tarso. Tá? Vai falar o seguinte, e aí depois Dion Crisóstomo vai falar isso também. Vosso lar é uma grande cidade, Tarso. Ocupais ou ocupas uma terra fértil, porque encontrais as necessidades da vida suprimida da maior abundância e profusão. Pois tem desse rio que corre pelo coração de vossa cidade. Além disso, Tarso é a capital de todo o povo da Sicília. Então, era uma cidade sensacional. Era uma cidade que era, se você quiser anotar, pode anotar. Era a cidade que era Roma no mundo grego. Mais que Atenas. Mais que Esparta, naquele momento. Tá? Paulo, ele vai para essa cidade, e aí a gente vem com relatos também, não só que estão na Bíblia. Ele vai para essa cidade com aproximadamente de 5 a 10 anos. E se você pegar a idade de Paulo e pegar também a idade de Jesus, você vai perceber que eles eram contemporâneos. Claro, Jesus era um pouco mais velho que Paulo, mas não muito mais velho, era um pouco mais velho que Paulo. Então, ao mesmo tempo que nascia um menino em Tarso, crescia diante dos homens e diante de Deus, nascia em uma outra cidade, não uma cidade sensacional, não uma cidade cosmopolita, não uma cidade que tinha uma cultura grega, não uma cidade que era dominada pelos romanos com cuidado, mas uma cidade meio que abandonada. Das 204 cidades da Galileia, talvez era a pior. Nazaré. Jesus, criado em Belém, também em Nazaré, na pobreza, na humildade. Paulo, em uma cidade cosmopolita. Paulo era rico? As pessoas às vezes perguntam. Não, ele não era rico, mas ele tinha uma condição boa de vida. Tá? Por quê? Qual que era a profissão dos pais de Paulo? Eles faziam tendas. Hoje, minha gente, seria um construtor. O que eles faziam? Eles pegavam a ovelha, tosquiavam essa ovelha, faziam a lã,
tá? A linha com a lã, e faziam tendas mesmo, tá? Como cabanas. E isso, gente, era uma coisa que quase obrigatória para os viajantes. Não tinha hotel como tem hoje. Então, todo grande viajante, todo grande mercador, ele tinha necessidade de ter proventos para que verdadeiramente, Edinaldo, tudo bem? Para que verdadeiramente ele pudesse caminhar entre as cidades. Ele ia lá, estabelecia um comércio, ficava um pouco, depois ele ia, montava sua tenda e partia para outro lugar. Então, os pais de Paulo eram não mercadores, mas eles serviam os mercadores com a coisa mais nobre que podia ter, que era a lã dessa ovelha da Sicília. Tá? A gente vai avançando aqui. Ó, a gente tem outros relatos geográficos. Por exemplo, Estrabão vai falar assim: os habitantes de Tarso são apaixonados pela filosofia. Tem uma formação tão enciclopédica que a sociedade acabou por superar Atenas. Então, assim, não é a Bíblia que está falando que Tarso era mais que Atenas. São os historiadores daquele período que estão falando isso. Alexandria e todas as outras cidades conhecidas. Por quê? Tarso tem escola para todos os ramos de arte. Acrescentar isso ao número elevado de sua população e sua hegemonia sobre as cidades vizinhas, e compreendereis que ela pode reivindicar o nome e a posição de metrópole da Sicília. Enquanto João, e a gente falou um pouquinho sobre João na aula passada, enquanto João, coitado, mal sabia escrever o nome dele, Paulo era alguém que tinha uma cultura romana de intelectualidade, então era alguém que falava latim fluentemente, porque o latim era a língua do comércio. Quando ele já ganhou uma idade, lá para os 11, 12 anos, quando ele já proclamou a fé judaica, quando ele já fez lá o Bar Mitzvah, quando ele já foi introduzido à fé judaica, ele automaticamente começou a trabalhar na oficina de seu pai. Era comum um adolescente, um pré-adolescente, como o João, com 13 anos, já começar a automaticamente trabalhar com seu pai. E ali ele começou a empreender as feituras de seu pai. A gente lembra um pouco, por analogia, isso é covardia com cristão, hein, Edinaldo? Tomando uma cervejinha na sexta-feira, hein? Eu estou aqui no café ainda. Né? Daqui a pouco o Mauro vai aparecer com vinho aí, né, Mauro? Eu fico imaginando um pouco José do Egito. Por que José do Egito sabia várias línguas? Por que José do Egito, e eu lembro uma vez num carnaval, não num carnaval, mas no retiro de Páscoa, o Edinaldo pregando isso para mim lá em 1996, anos atrás, né? Por que José do Egito foi vendido para o Egito e se deu tão bem? Porque ele tinha um letramento, ele sabia outras línguas. Paulo, na sua juventude, na sua tenra juventude, ele já tinha uma cultura romana porque ele estabelecia comércio numa cidade metropolita, numa cidade que é um entreposto comercial. O que é uma cidade de entreposto comercial? É uma cidade que todo mundo passa ali ou para comprar ou para vender alguma coisa. Tarso tinha 2 portos, um voltado para o Oriente e outro voltado para o Ocidente. Então, era uma multiplicidade de pessoas que passavam naquele lugar. E Paulo estava no comércio. Isso, gente, o contato com as pessoas dá uma cultura, dá um embasamento teórico que nada substitui. Eu percebo isso quando eu vou nos lugares. Quando eu vou em Vitória da Conquista, quando eu vou em Barreiras, quando eu vou em São José do Vale do Rio Preto. A gente vai acabando pegando um pouquinho de cada um. Paulo, quando tem 12 anos, ele era o primeiro filho de sua casa. Então, tal como Jesus, tal como João Batista, tal como Samuel,
ele é separado ao culto. Paulo é um kadosh. Paulo é um separado. Paulo é um santo. A palavra kadosh é separado e depois vai para o cristianismo como um santo, como alguém que é investido da autoridade para estudo e doutrina. Com 12 anos de idade, aproximadamente, ele é apresentado à história sagrada. E aí, meu irmão, ele larga o ofício de artesão. Com 12 anos. Ele larga o ofício de artesão. Porque o pai percebe que ele tem um talento hermenêutico. O que é um talento hermenêutico? De interpretação daquilo que está escrito. E o pai começa a investir nele. Você vai perceber isso, como é interessante, porque depois que Paulo se converte, ele não começa automaticamente, Camilo, ele não começa automaticamente a pregar, não, gente. Paulo, desculpa o termo, ele só quebra a cara no início. Ele vai começar a pregar aproximadamente 12 anos depois dos acontecimentos de Damasco. Não é agora. Ele não se converte automaticamente e começa a pregação. Não. Ele se converte, ele vai para a Arábia, fica 3 anos, ele volta para Jerusalém, tenta falar com os discípulos não acreditam nele, os discípulos acham que ele não se converteu, os discípulos acham que Paulo está armando para prender os caras. Depois Paulo vai pregar na sinagoga de Jerusalém, na sinagoga menor, e os judeus de origem grega, que conheciam Paulo pela cultura grega, tentam matá-lo. Os discípulos falam, olha, Paulo, você não pode ficar aqui, porque se você ficar aqui, você vai expor nossa comunidade. Paulo não vai embora. Depois, Deus fala para Paulo, Paulo vai embora, e ele não vai. Os discípulos pegam Paulo e levam Paulo para Damasco, e de Damasco para Tarso. Tipo assim, filho, volta para tua casa, porque aqui você está só causando problema. Depois de 5 anos, quer dizer, 3 anos, 1 ano em Jerusalém, 4. E 6 anos ele ficou na casa do pai dele. Mas na casa de um pai que investiu todo o seu esforço para ele ser o maior rabi de Jerusalém, e ele apostatou. Ele não quis mais aquilo. E aí o que acontece? Timóteo lembra de Paulo e vai lá e falar com ele, pô, olha só, eu tô indo para Bereia, tu não quer ir para Bereia, não? A gente vai fazer uma pregação lá, papapá. E aí, Paulo chega lá com Elimas, que é um mágico, tem o procurador lá, o procônsul lá, Sérgio Paulo, e aí Paulo começa a pregar muito devagarinho, muito devagarinho, muito devagarinho, e o mágico lá, o Elimas, tenta distrair, de repente Paulo dá um grito, servo de Satanás, por que perverter os caminhos do Senhor? Pois ficará cego, o cara fica cego. E aí ele começa a pregação. Então, para voltar ao parênteses que eu abri, o pai de Paulo, de Saulo, investe tudo na carreira desse jovem. Ele começa a estudar as Sagradas Escrituras, a Torá, a lei e os profetas, não apenas numa escola rabínica. Ele já está em Tarso, em uma escola rabínica. Ele começa a estudar a lei e os profetas numa escola grega, que é uma escola não de Gamaliel, essa escola de Gamaliel em Jerusalém, mas é uma escola que tem uma linha de pensamento em Gamaliel. Gamaliel era o maior filósofo da época, dentro do judaísmo. E ali, aos 10 anos, 12 anos, ele começa a estudar e começa a se destacar já dentro da comunidade de Tarso, uma comunidade judaica grande, pela sua prédica, pela sua pregação, pela sua exegese. Quando ele tem 15, 16, 17 anos aproximadamente,
os estudos vão falar de 15 a 17, aí ele vai para Jerusalém. E aí as coisas mudam. Por quê? Imagina, gente, por mais grandiosa que seja a cidade que você mora, você está na casa de seus pais. Por mais sensacional que a escola que você estude na sua casa, na sua cidade, seja, você não está na capital intelectual do teu povo. Paulo vai para Jerusalém. Jerusalém não era um entreposto comercial, como era Tarso. Jerusalém não tinha portos virados para o Oriente e virados para o Ocidente. Não tinha. Mas Jerusalém era uma cidade, trazendo para os nossos moldes, uma cidade universitária. Uma cidade onde que todo mundo que se destacava dentro dos processos judaicos era enviado para estudar. Paulo sabia que, se ele estudasse em Jerusalém, ele se tornaria, talvez, o maior rabino de Tarso, porque ele estudaria, voltaria para Tarso, assumiria uma grande assembleia. Então, de certa feita, meus irmãos, a vida de Paulo estava totalmente encaminhada. Era hoje como alguém que estuda teologia, aqui na Universidade Católica de Petrópolis, se destacou de tal forma e que ganhou uma bolsa de estudos em Roma, na Universidade Lateranense, que é a Universidade do Papa. A comparação é pobre, mas é isso, de maneira geral. Nesse sentido, meus irmãos, Paulo toma uma decisão de vida. Imagina uma cidade universitária, uma cidade que podia oferecer tudo para Paulo. E a gente imagina Jerusalém, né? Todo mundo rezando direitinho. Não, Jerusalém era uma cidade cosmopolita. Era uma cidade que tinha tudo. Então, Paulo, um adolescente, bancado pelo rabinato de Tarso, ele tinha tudo a seu dispor. Só que ele vai para essa cidade e resolve verdadeiramente ser um rabino. Já viu quando você manda alguém estudar fora, numa cidade grande, e a pessoa, de certa maneira, se perde? Paulo tinha tudo para se perder em Jerusalém. Paulo tinha tudo para cair na farra, bebedeira, menina. Tinha isso, gente. Claro que tinha, como hoje. Só que Paulo resolve verdadeiramente se tornar um rabino. E Paulo logo se destaca no primeiro momento, porque não era comum alguém que estudava para ser rabino, alguém que estudava para o rabinato, saber grego e latim, fluentemente, com 16 anos. E Paulo não sabia apenas um latim vulgar. Paulo sabia o latim das instâncias superiores. Sabia o latim clássico, como o grego clássico. Se você pega as cartas de Paulo, as 7 cartas autorais, tá? A gente vai ter 14 cartas. Das 14, 7, nós temos certeza plena que foi Paulo que escreveu, tá? Não necessariamente escreveu, porque o espinho na carne de Paulo, muito provavelmente, era um problema de visão. Então, em algumas cartas, ele só faz a dedicatória e assina, como alguém que escreve uma carta, dita uma carta, e no final ele assina. As palavras de Paulo são de alta erudição. Paulo fala coisas que jamais os apóstolos da Galileia falariam. E por quê? Justamente isso que eu estou tentando construir com vocês. A história desse homem. Como esse homem se torna o Paulo de Tarso, São Paulo. O que acontece? É muito interessante agora a grande virada. Se no início ele estava muito animado com os estudos, dos 12 aos 15, e agora dos 15 a aproximadamente 18, ele tem uma questão muito peculiar agora. Ele é apresentado à lei, tá? A lei. E aí,
Se você ler as cartas, principalmente as cartas aos Romanos, carta aos Gálatas, que é a carta da liberdade, a principal carta de Paulo, talvez, né, depois da carta aos Romanos, ele vai ficar sentido com a lei. Por quê? Ele vê que a lei tem um projeto, que a lei tem um encaminhamento de vida, mas a lei em si não é soteriológica. A lei em si não salva. A lei pressupõe um Messias. E esse vai ser o grande debate, e talvez a primeira vez que a Bíblia vai citar o nome de Paulo, quando ele vai mandar o povo executar Estevão. Agora, tem um hiato, tem um espaço entre a execução de Estevão e Paulo se tornar alguém que tem autoridade para mandar executar Estevão. E aí que está a questão. Paulo não apenas se torna o melhor aluno da escola de Gamaliel, como ele se torna assessor da escola de Gamaliel. Ele se torna um professor substituto de Gamaliel. E assim, ele já assume um quadro, ou um posto, no Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio, meus irmãos, para a gente tentar uma linguagem aqui católica, seria o corpo de cardeais da igreja. Paulo se torna um cardeal judaico, com a possibilidade de se tornar um sumo sacerdote. Isso com 22, 23 anos. Olha quem é esse cara. Olha quem é esse personagem. Tá? Ele avança, assume postos de comando em Jerusalém, se torna um grande rabino, volta para Tarso, funda uma comunidade, volta para Damasco, funda uma comunidade. Ele é um visitador judaico. Ele não é simplesmente um rabino, ele é um questor de outros rabinos. Entende o posicionamento de Paulo? Não era simplesmente alguém judeu que acreditava em Deus, que seguia a lei e os profetas e que tinha um embasamento teórico bacana, não. Ele estava dentro de uma alta casta judaica. Nesse íntere, acontece o que aconteceu em Jerusalém. Paulo não estava em Jerusalém. Vários escritos apócrifos, várias documentações falam que Paulo não estava em Jerusalém. Paulo, muito provavelmente, estava em Damasco. Se você pega um pouco da história romana e até mesmo da história judaica com Flávio e Joséfo, Jesus está pregando durante 3 anos na Galileia. Boa noite, Fernando. Jesus está pregando durante 3 anos na Galileia. A Galileia tem 204 cidades. Jesus vai visitando essas cidades. Jesus é, de certa maneira, financiado pelos seus discípulos que estão em torno. Tem coleta, ele vai de cidade em cidade. O Sinédrio em Jerusalém, nesses 3 anos, sabia que era Jesus? Não, gente, não sabia. Porque era comum, dentro da cultura judaica, o anúncio de um Messias, o anúncio de um Salvador, um anúncio de alguém que viria para salvar. Quando que a história de Jesus começa a aparecer no cenário em Jerusalém? Lembrando que Jesus vai em Jerusalém 3 vezes, né? Jesus vai em Jerusalém quando se perde, aos 12 anos. Jesus vai em Jerusalém quando encontra Nicodemos, quando volta para falar com a samaritana. E Jesus vai em Jerusalém pela última vez para morrer. E ele fala, como eu disse anteriormente, 4 vezes no Evangelho de Lucas que ele vai morrer e vai ressuscitar. Então, Paulo, talvez, nem conhecia Jesus. Paulo foi conhecer Jesus quando falam para ele que uma pessoa entrou no templo de Jerusalém e saiu quebrando tudo.
Entende? Quando Jesus vai em Jerusalém e contrapõe a autoridade judaica. Então, Paulo não estava lá. Jesus é crucificado, é morto, ressuscita. Os judeus e os romanos, isso é chave de leitura para entender qualquer passagem de Paulo. Os judeus e os romanos pagam para os soldados falarem que o corpo tinha sido roubado na noite. E isso é sustentado pelos judeus até o dia de hoje, agora. E é por isso que um cristão jamais pode colocar uma bandeira de Israel na sua igreja. É uma contradição. Você coloca uma bandeira de uma nação que, de certa maneira, diz que você é um malfeitor, diz que você é um enganador. Entende? O que acontece? A comunidade que seguia Jesus, num primeiro momento, se dispersa. Só que depois começa a se aglutinar. Começa a pregação. Começa as primeiras conversões. Quando começa as primeiras conversões, isso chega novamente ao Sinédrio, depois de alguns meses, porque os chefes do Sinédrio, o sumo sacerdote, pensavam, não, olha só, a gente crucificou esse cara, os discípulos dele vão se dispersar por medo, isso vai acabar. Não. Continuou. E não apenas em Jerusalém. Começou a se espalhar em outras cidades da circunvizinhança. Quem eles chamam para abafar essa heresia? Tinha que ser alguém, gente, que tivesse não apenas uma autoridade. Tinha que ser alguém que tivesse autoridade e poder. Tinha que ser alguém que tivesse o judaísmo de maneira irrepreensível. E assim eram os fariseus. Assim era o Sinédrio. Claro, gente, a gente vai olhar a Bíblia, a gente vai achar o fariseu e o Sinédrio pessoas deploráveis. Porque Jesus condena o fariseu e o chefe do Sinédrio. Mas não era assim, de maneira geral. O fariseu era alguém que as pessoas iam conversar. Era alguém que as pessoas iam tomar conselho. Era alguém que as pessoas tinham em alta conta. Jesus vem denunciar a corrupção de alguns, não de todos. Entende? Nesse sentido, o Sinédrio, em Jerusalém, vai colocar o seu maior membro para dar conta ideológica dessa questão. Se eu tenho uma questão para resolver, se eu tenho que acabar com uma heresia, essa é a palavra. Jesus, o Messias Jesus, para o judeu é uma heresia. Se eu tenho que acabar com essa heresia, eu vou chamar quem para eliminar essa heresia? O meu maior teólogo, o meu maior rabino, aquele que transita entre as culturas, aquele que vai falar grego, latim, aquele que tem as escrituras antes aos seus olhos, aquele que substituiu Gamaliel. Então, eu vou chamar o melhor. E assim ele tem o primeiro embate em Jerusalém com um amigo dele, que é Estevão. Por que Paulo vai para Jerusalém? Porque um irmão dele, rabino, como ele, se converteu. E aí o chefe do Sinédrio fica enlouquecido e fala o seguinte, olha, chama Paulo, porque o Estevão se converteu. Essa é a questão da passagem bíblica. Às vezes as pessoas falam assim, né? A gente já vai acabando. As pessoas depositavam os seus mantos aos pés de Paulo. E as pessoas, às vezes, eu escutei isso na igreja, no púlpito, inclusive.
acham que Paulo não tinha idade para apedrejar Estevão. Paulo não só tinha idade para apedrejar Estevão, como foi Paulo que contrapôs Estevão ideologicamente. Qual que é a premissa de Estevão? O que Estevão está pregando? Estevão está pregando o seguinte: a lei não é nada. Você pegar aqui em Atos, é justamente isso. Tá? Depois a gente pega a passagem direitinho. Você pegar em Atos dos Apóstolos, é justamente isso que está acontecendo. Atos 6. Tem a prisão de Estevão, tá? O discurso de Estevão, tá? E o apedrejamento de Estevão. Então, começa no capítulo 6 de Atos, tá? As primeiras missões, a instituição dos 7, as 7 igrejas de Jerusalém, prisão de Estevão. Por que Estevão foi preso? Porque ele é um rabi. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele era alguém conhecido pelo Sinédrio. Os apóstolos de Jesus, as pessoas que viram Jesus pessoalmente, literalmente, não tiveram uma manifestação mística, mas viram Jesus face a face, instituíram Estevão como diácono da igreja. Primeiro diácono. O que Paulo vai contrapor Estevão? Estevão tem a seguinte pregação: Jesus é o Messias. Jesus veio cumprir a lei de Moisés. Jesus excede o que foi prometido pelos profetas. Então são 3 questões, tá? Jesus é o Messias. A lei é incompleta sem ele. E o que os profetas falaram é mais. É muito mais. Como que Paulo vai combater isso? Então a gente tem Estevão de um lado versus Paulo. Estevão vai falar isso. Jesus é o Messias. Jesus veio cumprir a lei. E o que os profetas falaram, Jesus é muito mais do que aquilo que eles falaram. Paulo vai falar o seguinte: Jesus jamais pode ser o Messias. Isso já falei para vocês algumas vezes. Por que Paulo jamais pode ser o Messias? Por que Jesus jamais pode ser o Messias, gente? Porque ele foi crucificado. Um Messias judaico jamais seria crucificado. Por quê? Porque se você pega Deuteronômio, vai falar que maldito é o homem que é suspenso entre o céu e a terra. Então, um Messias, um rei Messias, um profeta, jamais seria crucificado. Olha, essa era a justificativa primeira para Paulo perseguir o cristianismo. Essa é a primeira justificativa. O que Paulo vai fazer? Paulo vai criar uma estratégia maiêutica. O que é maiêutica? Né? O parto, né? Lá de Sócrates. Sócrates vai homenagear a mãe, né? Que é uma parteira. Ele vai criar uma estratégia maiêutica para Estevão negar a lei. Para Estevão falar que a lei era imperfeita. E Estevão fala isso: olha, a lei sem Cristo não é nada. Nesse momento, Paulo rasga as suas vestes. Quando um rabi rasgava as suas vestes, era sinal que quem estava conversando com ele era condenado. Qual era a única forma de alguém ser apedrejado? Adultério público ou blasfêmia. Estevão se torna um blasfemador. As pessoas colocam o manto nos pés de Paulo. Por que Paulo não apedrejou Estevão? Gente, Paulo era o juiz. Paulo não era o executor da pena. Paulo não era o feitor.
Entende? Ele que ordena a execução de Estevão. E eu tenho a intuição de que verdadeiramente esse era o espinho na carne de Paulo. Muitas pessoas, teólogos, né, falam que o espinho na carne de Paulo era a cegueira. Outros falam ainda que o espinho na carne de Paulo era a sexualidade. Eu gosto de intuir que o espinho na carne de Paulo era Estevão. Por quê? Porque Paulo, Saulo ainda, vai criar toda uma estratégia para matar o cara, mata, e depois ele se torna o maior defensor daquilo que Estevão pregou naquele dia. Gente, imagina o rancor, o arrependimento, o amargor de Paulo em falar o nome de Jesus e lembrar que ele levou pessoas à morte por causa disso. Esse é o espinho nele. E é por isso que em diversas passagens ele fala: eu não sou digno de ser chamado apóstolo de Cristo, eu sou o menor de todos, eu sou um pecador. E é por isso que ele lembra o tempo inteiro de Estevão. Quando ele volta para Jerusalém, ele fala: a última vez que eu estive aqui, eu mandei matar Estevão. Olha, isso é sensacional para você ver. A gente nem entrou no processo de conversão dele. Sexta-feira que vem a gente vai começar a falar um pouco disso. É longo. A gente nem entrou na conversão. Porque a gente não está falando de uma pessoa qualquer, a gente está falando de um rabi. A gente está falando de um mestre. A gente está falando, talvez, do maior rabino daquela época. Esse cara manda matar Estevão e se converte ao cristianismo. E ele tinha plena certeza que Jesus não era o Messias. Por quê? Como pode um rei Messias ser crucificado? Jamais. O nosso rei Messias virá triunfante. O nosso rei Messias será um justo juiz. O nosso rei Messias terá o espírito de Elias e Davi. Jamais seria um rei humilde e simples, que daria a sua vida em oblação para a salvação de outros. Quando Paulo se encontra com Jesus, o mesmo Jesus de Estevão, ele fica cego para enxergar pela primeira vez. E a gente para por aqui.